Título 4. Dos desembargadores. Capítulo 1. Das disposições gerais. Art. 48. Os desembargadores tomarão posse diante do Tribunal Pleno ou do Presidente do Tribunal e prestarão o compromisso solene de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Parágrafo 1. Realizando-se a posse perante o Presidente do Tribunal, o compromisso poderá ser prestado por meio de procurador com poderes especiais. Parágrafo 2. Do ato de posse lavrar-se a termo em livro especial, subscrito pelo Presidente do Tribunal, pelo empossado e pelo Secretário-Geral do Tribunal. Parágrafo 3. Ao ser empossado como desembargador, o juiz titular ou suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral. Art. 49. Os desembargadores têm as prerrogativas, as garantias, os direitos e os deveres inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de excelência, conservado o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados. Art. 50. Determina-se a antiguidade no tribunal. Inciso 1. Pela data da posse. Inciso 2. Em caso de posse coletiva, pela ordem de colocação anterior, na classe em que se deu a promoção. Inciso 3. Pelo tempo de serviço como magistrado. Inciso 4. Pela idade. Art. 51. É facultada aos desembargadores a transferência de uma turma para outra na qual haja vaga antes da posse de novo desembargador ou no caso de permuta. Se houver mais de um pedido, terá preferência o desembargador mais antigo. Capítulo 2. Das férias, dos afastamentos e das substituições. Art. 52. Os desembargadores gozarão férias individuais na forma disciplinada pelo Tribunal. Art. 53. O desembargador em férias ou em gozo de licença poderá participar das sessões administrativas. Art. 54. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, poderá proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja lançado visto como relator ou revisor, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. Art. 55. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, e que houver pedido vista antes do afastamento, poderá comparecer e proferir decisões nos respectivos processos, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. Art. 56. O comparecimento de desembargador, nas hipóteses previstas nos arts. 54 e 55, não acarretará compensação quanto ao período de férias ou de afastamento. Art. 57. O presidente do tribunal será substituído pelo primeiro vice-presidente, e, na impossibilidade deste, pelo segundo vice-presidente. O primeiro vice-presidente será substituído pelo segundo vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da justiça serão substituídos pelos demais desembargadores, observada a ordem decrescente de antiguidade, a partir do substituído, excluídos os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Parágrafo 1. Quando a substituição for por período igual ou inferior a 30 dias, o substituto acumulará as funções próprias de seu cargo. Parágrafo 2. Em caso de afastamento, superior a 30 dias, não serão distribuídos processos aos substitutos e será observado o disposto no artigo 60. Art. 58. Os presidentes das câmaras ou das turmas serão substituídos, nas férias, nos afastamentos ou nos impedimentos, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão. Art. 59. Em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá a desembargador do mesmo órgão. Parágrafo 1. Não sendo possível a substituição na forma do caput, o presidente da turma ou da Câmara solicitará ao presidente do tribunal a convocação de desembargador de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida a ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 2. Será observado o disposto no parágrafo 1 na hipótese de convocação necessária para a complementação de quórum nas turmas e câmaras especializadas. Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva turma ou, não sendo possível, mediante designação do presidente do tribunal. Parágrafo único.
Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído. Art. 61. A convocação de juiz de direito para substituição de desembargador ou de juiz de direito substituto de segundo grau terá caráter excepcional e somente ocorrerá. Inciso 1º. Quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o número de juízes de direito substitutos de segundo grau em exercício. Inciso 2º. Na hipótese de afastamento de juiz substituto de segundo grau por período superior a 30 dias, o Inciso 3º. Em face de situação extraordinária, a critério do Conselho Especial. Parágrafo único. Também em caráter excepcional, poderão ser convocados juízes de direito para auxílio aos órgãos julgadores, aos desembargadores ou aos juízes de direito substitutos de segundo grau. Art. 62. A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a convocação será feita ad referendum pelo presidente do tribunal. Parágrafo 1º. A convocação far-se-á na ordem decrescente de antiguidade e observará critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha, excluindo-se os juízes de direito que estejam no exercício de Inciso 1º. Jurisdição eleitoral de primeiro grau. Inciso 2º. Auxílio à presidência, às vice-presidências ou à corregedoria de justiça. Inciso 3º. Diretoria de fórum. Inciso 4º. Revogado. Inciso 5º. Titularidade de vara da infância e da juventude. Inciso 6º. Coordenação de juizados especiais. Parágrafo 2º. Não será convocado juiz de direito. Inciso 1º. Que esteja respondendo a processo disciplinar ou tenha recebido pena disciplinar nos últimos 12 meses, contados do retorno ao exercício das atividades. Inciso 2º. Que apresente produtividade sensivelmente inferior à média registrada nos juízos de igual natureza, salvo motivo justificado. Inciso 3º. Que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal. Parágrafo 3º. O juiz de direito convocado utilizará a assessoria do substituído ou a estrutura de apoio disponibilizada pela presidência. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Parágrafo 4º. O juiz de direito convocado ficará vinculado aos processos em que tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento. Art. 63. O desembargador comunicará oficialmente à presidência do tribunal, em 24 horas, seu afastamento, para regularização da distribuição de processos. Capítulo 3º. Dos juízes substitutos de segundo grau. Art. 64. Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial da magistratura de primeiro grau e exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no auxílio aos órgãos de segundo grau e na substituição de desembargadores. Parágrafo 1º. Nos atos, andamentos e registros concernentes à atividade judicial, os juízes de direito substitutos de segundo grau serão identificados como desembargadores. Parágrafo 2º. No acesso ao Tribunal de Justiça não haverá distinção, para fins de antiguidade ou merecimento, entre juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de turmas recursais e juízes de direito. Parágrafo 3º. Os juízes de direito substitutos de segundo grau tomarão posse perante o presidente do tribunal. Parágrafo 4º. No exercício da atividade jurisdicional nas turmas e câmaras, aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas relativas aos desembargadores, salvo as restrições previstas neste regimento. Art. 65. Os juízes de direito substitutos de segundo grau serão localizados nas turmas e câmaras especializadas. Parágrafo 1º. Os juízes de direito substitutos de segundo grau funcionarão como relator, revisor ou vogal. Parágrafo 2º. Os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador. Parágrafo 3º. O ato do presidente do tribunal designará o juiz de direito substituto de segundo grau para auxílio ou substituição. Parágrafo 4º. No desempenho de auxílio ou de substituição, os juízes de direito substitutos de segundo grau receberão a diferença de remuneração referente ao cargo de desembargador. Art. 66. Aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas referentes à localização, férias,
Permuta e transferência dos desembargadores. Parte 2ª. Dos serviços e do processo judicial. Título 1º. Das disposições gerais. Capítulo 1º. Do registro e da classificação dos feitos. Art. 67. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada. Parágrafo 1º. A Secretaria Judiciária ordenará os autos protocolizados e promoverá sua imediata distribuição. Parágrafo 2º. Os serviços de protocolo descentralizados do primeiro grau de jurisdição poderão, mediante ato próprio, ser integrados ao protocolo do tribunal. Art. 68. O registro obedecerá à numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário, observada a ordem de recebimento, ressalvados os feitos em que haja pedido de liminar ou que exijam urgência, os quais terão preferência na autuação, considerando-se, para distribuição, as classes processuais que serão definidas por ato do tribunal. Parágrafo 1º. Será registrado como processo penal, após o recebimento da denúncia ou da queixa, o inquérito policial ou qualquer notícia de crime cujo julgamento seja de competência originária do tribunal, obedecendo-se ao disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Não altera a classe nem acarreta distribuição a superveniência de agravo interno, arguição de inconstitucionalidade, avocatória, embargos de declaração, habilitação incidente, incidente de falsidade, medidas cautelares, processo de execução, restauração de autos, recursos para as instâncias superiores ou outros pedidos incidentes ou acessórios. Parágrafo 3º. Faz-se a anotação na capa dos autos quando: inciso 1º. Ocorrerem pedidos incidentes. Inciso 2º. Houver interposição de recursos. Inciso 3º. Estiver preso o réu. Inciso 4º. For o caso de preferências legais e metas do Poder Judiciário. Inciso 5º. Correr o processo em segredo de justiça. Inciso 6º. For determinada pelo relator a certificação de impedimento ou de suspeição de desembargador. Capítulo 2º. Do preparo e da deserção. Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal. Inciso 1º. A ação rescisória. Inciso 2º. A reclamação. Inciso 3º. A ação penal privada originária. Inciso 4º. O agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau. Inciso 5º. O mandado de segurança. Inciso 6º. A medida cautelar. Inciso 7º. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 8º. Os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Art. 70. São isentos de preparo os recursos e as ações. Inciso 1º. Intentados pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público. Inciso 2º. Em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Art. 71. Compete ao presidente do tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. Parágrafo 1º. Em caso de indeferimento, será fixado prazo para o recolhimento do preparo. Parágrafo 2º. No caso de competência recursal, prevalecerá a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Art. 72. Serão cobrados emolumentos pelo fornecimento de certidões, de quaisquer documentos, e de cópias por qualquer meio de reprodução, autenticadas ou não, ressalvadas as isenções legais. Parágrafo 1º. A cobrança será feita de acordo com a tabela do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro. Parágrafo 2º. Os valores e as guias para o recolhimento das custas judiciais de segunda instância ficarão a cargo da Secretaria de Apoio Judiciária da Corregedoria e estarão disponíveis, na página eletrônica do Tribunal, aos interessados para consulta e emissão. Parágrafo 3º. O recolhimento será feito em instituição financeira oficial autorizada pelo Tribunal e os comprovantes respectivos deverão ser juntados aos autos. Parágrafo 4º. A expedição de alvará de soltura ou de salvo-conduto não será cobrada. Art. 73. Compete ao presidente do tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores, e aos relatores, nas ações de competência originária do tribunal, decretar a deserção. Parágrafo único. Preclusa a decisão, os autos serão arquivados ou devolvidos ao juízo de origem independentemente de despacho.
art. 74. Decorridos 30 dias da intimação e não realizado o pagamento do preparo, as petições relativas a processos de competência originária do tribunal serão devolvidas ou arquivadas. Capítulo 3. Da distribuição. art. 75. A distribuição far-se-á publicamente por meio de sorteio eletrônico e atenderá ao critério da alternatividade e à numeração sequencial. Parágrafo 1º. A alternatividade observará as classes processuais. Parágrafo 2º. Haverá sorteio manual em caso de inoperância do sistema eletrônico. Parágrafo 3º. Após a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos ao relator. Parágrafo 4º. Não haverá exclusão prévia de desembargador do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição. art. 76. No termo de autuação, será certificado o impedimento para que o relator do processo possa analisá-lo e determinar o cumprimento do artigo 68, parágrafo 3º, inciso 6º. Parágrafo único. A suspeição não constará do termo de autuação e sua anotação nos autos somente será realizada após determinação de redistribuição feita pelo relator. art. 77. A falta de preparo não impedirá a distribuição. Parágrafo único. O fato será certificado nos autos e o relator decidirá sobre a matéria. art. 78. O registro da distribuição e da movimentação de processos entre os órgãos judiciais, incluindo-se os gabinetes dos desembargadores, os gabinetes dos juízes de direito substitutos de segundo grau e as secretarias das turmas, das câmaras e do Conselho Especial, será feito mediante lançamento no sistema informatizado, executado pelos respectivos serviços dos referidos órgãos. art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. Parágrafo 1º. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Parágrafo 2º. Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao tribunal previamente, por escrito. Parágrafo 3º. Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. Parágrafo 4º. Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. Parágrafo 5º. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. art. 80. Será observada a proporcionalidade na distribuição dos feitos entre desembargadores e órgãos julgadores, respeitadas as respectivas classes. Parágrafo 1º. O sistema informatizado não manterá diferença superior a 3 processos, por classes, entre os integrantes do mesmo órgão. Parágrafo 2º. Haverá compensação na distribuição por prevenção. Parágrafo 3º. Ao membro do Conselho Especial e ao convocado, bem como ao membro da Câmara de Uniformização, far-se-á compensação dos processos nas turmas. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso civil ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Parágrafo 1º. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Parágrafo 2º. A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. Parágrafo 3º. O primeiro vice-presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. Parágrafo 4º. A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator. Inciso 1º. Afastar-se definitivamente do tribunal. Inciso 2º. Afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 dias.
Inciso 3º. Eleger-se para cargo de direção do tribunal. Parágrafo 1º. Para as hipóteses previstas nos incisos 2º e 3º, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do primeiro vice-presidente, reclamem igual providência. Parágrafo 2º. Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Art. 84. Ao reassumir suas funções, o desembargador que se encontrava afastado poderá receber igual número de feitos dos magistrados a quem foram redistribuídos seus processos, cuja apreciação de medidas ou julgamento requereram urgência, respeitadas as respectivas classes, dentro dos 10 dias posteriores à sua reassunção. Após isso, a compensação processar-se-á automaticamente. Parágrafo único. A compensação será feita mediante acréscimo diário, na distribuição ou redistribuição, de 5 processos no máximo, até a integralização. Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Art. 86. O primeiro vice-presidente regulamentará a distribuição e redistribuição de processos de competência do tribunal e decidirá os casos omissos. Capítulo 4. Do relator. Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste regimento. Inciso 1º. Ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Inciso 2º. Apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Inciso 3º. Não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos artigos 932, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Inciso 4º. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente no tribunal. Inciso 5º. Determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho. Inciso 6º. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Inciso 7º. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Inciso 8º. Homologar desistências e autocomposições das partes. Inciso 9º. Admitir ou rejeitar a ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do tribunal ou de tribunal superior. Inciso 10º. Processar e julgar a habilitação incidente. Inciso 11º. Presidir o processo de execução de competência originária do tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Inciso 12º. Solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participação de amicus curiae e definir os seus poderes. Inciso 13º. Julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Inciso 14º. Analisar a regularidade de depósitos judiciais, observando a guia de depósito aprovada pelo tribunal. Inciso 15º. Lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa. Inciso 16º. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Inciso 17º. Redigir emendas e acórdãos. Inciso 18º. Mandar expedir e subscrever ofícios,
alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Parágrafos 1º. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Parágrafo 2º. Antes de dar provimento ao recurso por decisão unipessoal, o relator deverá facultar a apresentação de contrarrazões. Art. 88. Se o relator, de ofício ou mediante provocação, constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, as partes poderão se manifestar na própria sessão de julgamento, caso estejam presentes e se sintam habilitadas a fazê-lo. Parágrafo 3º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regimento. Inciso 1º. Ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Inciso 2º. Apreciar o pedido de liminar. Inciso 3º. Admitir ou rejeitar a ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do tribunal ou de tribunal superior. Inciso 4º. Decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Inciso 5º. Determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho. Inciso 6º. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Inciso 7º. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Inciso 8º. Determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo. Inciso 9º. Assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo tribunal. Inciso 10º. Presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de primeiro grau, salvo nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 11º. Lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa. Inciso 12º. Julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Inciso 13º. Homologar desistências e transações. Inciso 14º. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Inciso 15º. Mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Inciso 16º. Redigir emendas e acórdãos. Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Capítulo 5º. Do revisor. Art. 91. Haverá revisor nos seguintes casos. Inciso 1º. Ação penal originária. Inciso 2º. Apelação criminal, quando a pena cominada ao crime for de reclusão. Inciso 3º.
embargos infringentes em matéria criminal. Inciso 4. Revisão criminal. Art. 92. Será revisor o desembargador que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade no órgão. Parágrafo 1º. O juiz de direito substituto de segundo grau ocupará a ordem de antiguidade mais moderna do órgão julgador. Parágrafo 2º. Havendo, no órgão julgador, mais de um juiz de direito substituto de segundo grau, observar-se-á entre eles a antiguidade. Parágrafo 3º. O juiz de direito convocado ocupará a ordem de antiguidade do desembargador ou juiz substituto de segundo grau substituído. Art. 93. O revisor será determinado, por ocasião da respectiva conclusão dos autos, entre os desembargadores em efetivo exercício, observada a ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo único. No julgamento de processo vinculado à relatoria de desembargador não mais integrante do órgão julgador, observar-se-á a ordem de antiguidade que neste ocupava no dia de sua saída. Art. 94. São atribuições do revisor. Inciso 1º. Sugerir ao relator quaisquer medidas da competência desse. Inciso 2º. Completar ou retificar o relatório. Inciso 3º. Ordenar a juntada de petições quando os autos lhe estiverem conclusos, determinando, se necessário, seja a matéria submetida ao relator. Inciso 4º. Pedir dia para julgamento. Capítulo 6º. Das pautas de julgamento. Art. 95. Caberá aos secretários dos órgãos julgadores a organização das pautas de julgamento, com a aprovação dos respectivos presidentes. Art. 96. Atendido, preferencialmente, o critério cronológico, os feitos serão incluídos em pauta na seguinte ordem. Inciso 1º. Feitos cíveis. Alínea, em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de deficiência física, com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave prevista no artigo 6º, inciso 14º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Alínea B. Mandado de segurança e respectivos recursos, inclusive apelação. Alínea C. Regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Alínea D. Relativos a processos provenientes da Vara de Ações Previdenciárias e da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Alínea I. Cujo relator deva afastar-se do tribunal em caráter temporário ou definitivo ou, encontrando-se licenciado, deva comparecer à sessão apenas para julgá-los. Alínea F. Agravo de instrumento. Alínea G. Apelação. Alínea H. Outros previstos neste regimento. Inciso 2º. Feitos criminais. Alínea, em que figurem como parte ou interessado pessoa portadora de deficiência física, com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave prevista no artigo 6º, inciso 14º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Alínea B. Mandado de segurança e respectivos recursos, inclusive apelação. Alínea C. Desaforamento. Alínea D. Em que o réu se encontre preso. Alínea I. Relativos a processos provenientes da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Alínea F. Cujo relator ou revisor deva afastar-se do tribunal em caráter temporário ou definitivo ou, encontrando-se licenciado, deva comparecer à sessão apenas para julgá-los. Alínea G. Agravo de instrumento e recurso em sentido estrito. Alínea H. Outros previstos neste regimento. Parágrafo único. A lista de processos aptos para julgamento será colocada à disposição para consulta pública na secretária dos órgãos julgadores e na rede mundial de computadores. Art. 97. Independem de inclusão em pauta. Inciso 1º. Habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração, incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição. Inciso 2º. Questões de ordem relativas ao regular andamento do processo. Inciso 3º. Processos em que haja expressa manifestação das partes para não incluí-los em pauta. Inciso 4º. Processos de pauta de sessão anterior e aqueles adiados por indicação do relator ou do revisor, desde que expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. Serão incluídos em pauta os embargos de declaração que não forem julgados em mesa na sessão subsequente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 267.
Parágrafo 2º. Caberá ao desembargador que presidir a sessão de julgamento determinar a ordem dos processos que serão julgados. Art. 98. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça eletrônico com pelo menos 5 dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. Parágrafo 1º. Serão incluídos novamente em pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 2º. A pauta será fixada na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Título 2º. Das sessões. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Art. 99. O presidente do tribunal, ouvidos os presidentes dos órgãos julgadores, designará os dias da semana em que serão realizadas as sessões ordinárias. Parágrafo 1º. As sessões extraordinárias serão realizadas mediante convocação do presidente do respectivo órgão colegiado. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal convocará o tribunal pleno para sessões especiais, solenes ou administrativas. Art. 100. Os desembargadores usarão toga em todas as sessões judiciárias e administrativas. Parágrafo 1º. Nas sessões solenes será usada a toga de gala, o capelo e o botão referente ao grau colar da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 2º. Na sessão solene prevista no artigo 125, inciso 2º, será também usada a insígnia referente ao grau colar da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 3º. Os desembargadores ingressarão e sairão das salas de sessões com as vestes talares. Parágrafo 4º. As vestes talares compreendem a toga e a insígnia, quando esta for de uso obrigatório. Parágrafo 5º. O ato da presidência disciplinará os modelos das vestes talares. Art. 101. Os advogados ocuparão a tribuna usando capa ou beca, além do traje civil completo, sempre que se dirigirem ao tribunal ou a qualquer de seus membros. Art. 102. O presidente da sessão terá assento à mesa, na parte central, e os desembargadores sentar-se-ão à direita e à esquerda, em ordem decrescente de antiguidade no tribunal. Parágrafo 1º. Os juízes de direito substitutos de segundo grau e os juízes de direito convocados terão assento após o desembargador mais moderno, observando-se a ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. O representante do Ministério Público sentar-se-á à direita do presidente. Art. 103. Nas sessões de julgamento, será observada a seguinte ordem. Inciso 1º. Verificação do número de desembargadores presentes. Inciso 2º. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Inciso 3º. Indicações e propostas. Inciso 4º. Julgamento dos processos. Parágrafo único. A sessão não será realizada se o quórum não se completar em até 30 minutos após o horário designado para o seu início, lavrando-se termo que mencionará os desembargadores presentes e os que, justificadamente ou não, deixaram de comparecer. Art. 104. Competirá ao presidente a polícia das sessões, podendo determinar a retirada da sala de quem se portar de modo inconveniente, bem como cassar a palavra do advogado que, em sustentação oral, conduza-se de maneira desrespeitosa ou inadequada. Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários, eu serei aprovado. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.